Fala, galera! Mais uma aula aí de literatura. Vamos falar hoje sobre romantismo no Brasil, né? Na aula passada eu tinha falado sobre romantismo, já tinha falado sobre o contexto, né? Já tinha falado sobre romantismo em Portugal. E agora a gente entra em romantismo no Brasil, né? Então a gente vai aprofundar mais essa escola literária extensa, né? Como eu falei em outras aulas, ela é bem extensa. Vamos aprofundar mais o contexto dela no Brasil. Como todas as escolas literárias não aconteceram, eles não surgiram no Brasil. Surgiram na Europa e os estudiosos iam para lá para buscar mais conhecimento e traziam para o Brasil, tá? Então, mais uma vez, isso acontece. Então, aqui tá no livro 7, tá? Livro 7, página 32. Tá? Livro 7, página 32, capítulo 17. Então, aqui tá falando do contexto. Então, eu vou ler para vocês. O romantismo aconteceu em momento próximo à consolidação burguesa, à Revolução Industrial e à Revolução Francesa. O momento, portanto, era de grandes rupturas e de estabelecimento de uma nova sociedade. Assim, o romantismo foi moldado pelas conjunturas sociais, porém agia de forma crítica em relação à nova realidade que se formava, como fica claro nesta consideração de Luiz Roncari. Então, fica bem, né? O romantismo nasceu, como eu já tinha falado, né, na outra aula, ele nasceu, né, diante desses conflitos, né? E ele veio para tirar um pouco daquela características do arcadismo, né? Aquela característica muito sublime, muito calma, muito perene, né? Ele veio para quebrar tudo e a característica do romantismo é voltada para a liberdade. Então, o romantismo, ele tem muito essa questão da liberdade, tá? Eles levam isso muito a sério. Então, aqui, diante das revoluções que ocorriam na Europa, o romantismo no Brasil foi bastante diferente, e os autores aproveitaram do movimento romântico europeu apenas os traços que tinham em relação com a realidade brasileira. Assim como a rejeição ao mundo burguês na Europa vinha acompanhada da idealização da natureza, os brasileiros começaram a valorizar elementos que eram próprios do país, suas matas, seus índios, sua língua. O romantismo, ele também tem essa questão da idealização, tá? Idealização do espaço, essa nacionalidade, esse patriotismo, tá? Essa exaltação do seu espaço, tá? Como eu tinha falado para vocês, o romantismo ele é dividido, né, em 3 fases, né? Cada fase aborda um determinado contexto, um determinado assunto, é focado nisso, né? E o romantismo ele vai ter a fase de fazer essa exaltação, sabe? Essa defesa, de ter de gritar pelo seu espaço, sabe? E isso a gente também tem essa característica no arcadismo, né? Essa exaltação da natureza também tem no romantismo. Então, sempre a gente pode perceber que as escolas literárias sempre pegam, né, um pouquinho das anteriores, né? Porque uma surge devido à outra, né? Então, o sentido é sempre aperfeiçoar. Então, aqui, além disso, o fato de o romantismo enfatizar o valor da individualidade, seja do homem, seja da nação, possibilitou que os autores do país, das Américas,
usassem o que fosse representativo do Brasil como símbolo de identidade nacional. Então, o romantismo, ele tem essa exaltação de individualidade, tá? Então, assim, o homem defendia muito dele, né? E o dele também estava incluso o seu espaço onde ele vive, né? Então, também está incluso. Então, ele defendia muito, sabe? Defendia seus sentimentos, defendia seus valores, sua posição. Então, o arcadismo, ele era o foco dele, né, era o geral, então ele defendia o povo, né? O romantismo não, o romantismo ele é mais individualizado. Então é como se fosse assim, cada um por si. Então cada um defendia o seu. Desse modo, os elementos da visão romântica que mais frutificaram e orientaram os nossos autores foram os não reativos ou negativos, de crítica à sociedade burguesa, mas os afirmativos, aqueles que de alguma forma contribuíram para responder às inquietações acerca da nossa identidade e que estimularam a participação na organização da nação. Então, eles defendiam muito, né, como eu falei, eles defendiam muito o deles, né? Ao invés de somente criticar, eles iam lá e defendiam e exaltavam o seu. A preocupação em criar uma arte que tivesse como fonte aspectos da nação, herança do romantismo europeu, teve lugar no Brasil, na mesma época em que o país tinha conquistado sua independência e buscava se firmar como nação. Assim, há grande correspondência entre o momento político e as ideias românticas. O romantismo brasileiro tem como marco inicial a publicação de Suspiros Poéticos e Saudades, de Gonçalves Magalhães. Então, ele surgiu aqui. Vamos marcar. Estendendo-se até o início do realismo, em 1881. Como a independência do Brasil foi proclamada em 1822, o romantismo passou a ser um movimento que procurava, por meio da cultura e da arte, realizar obras que fossem autenticamente brasileiras, consolidando no papel cultural os movimentos políticos. Então, por mais que ele não nasceu no Brasil, mas depois ele foi conquistando o espaço dele e foi dando frutos, né, no Brasil. Cada dia que passava, ele crescia mais. Nessa época, os brasileiros começaram, portanto, a perceber sua diferença com relação aos europeus e a valorizar essa diferença. Assim, os temas universais passaram a ter lugar na literatura nacional, não em bosques bucólicos, como no arcadismo, mas nas florestas, nos recantos dos sertões, na urbanidade singular e nas decisões do Brasil. Então, aqui era onde eles se identificavam mais. Então, outra diferença do arcadismo para o romantismo é que o arcadismo ele tinha essa relação dos bosques bucólicos. Bucólicos são coisas simples, então aqueles bosques bem simples, né? Já no romantismo, eles já pensavam nas florestas, ou seja, coisa grande, abundância, né? Nos recantos dos sertões, na urbanidade singular das cidades no Brasil. Então, era onde se fixava o romantismo. E o romantismo deixa eu ver aqui, que eu ia falar e eu esqueci. Com relação aos europeus, a valorizar essa diferença. Aqui, essa parte aqui, ó. Vou marcar essa parte aqui também. Por quê? Porque em outras escolas literárias, como Barroco, né, a gente tinha muito a visão do europeu. Então, quando acontecia no Brasil, a gente queria copiar o europeu, a gente queria
a gente não se inspirava só, a gente copiava, então a gente queria ser igual. No romantismo, não. No romantismo, por mais que não tenha nascido no Brasil, mas ele começou a criar suas próprias características. Então ele não queria copiar nada do europeu. Ele queria ser ele mesmo, ele queria ter suas próprias características. Então isso também é um marco, né, na revolução do romantismo. A liberdade. Isso que eu sempre falo. Característica do romantismo é a liberdade. A liberdade de ser quem ele é, quem ele quer ser, tá? Vários escritores românticos invocaram em seus textos o cenário brasileiro, como Antônio Gonçalves Dias, no poema Canção de Exílio. Então aqui, né, tem um poema muito famoso do Gonçalves Dias, tá? Depois a gente vai estudar direitinho. Quando chegarmos nas fases, né, da primeira geração, a segunda geração, a gente vai estudar direitinho cada um deles. Então, no próximo vídeo, eu vou falar um pouquinho desse poema e a gente continua.